Atos 6, verso 1 ao 7 diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram, eles impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O texto começa com a frase, naqueles dias. Mas não só naqueles dias, para os nossos dias também, a mesma situação a qual nós estaremos conversando acontece. Porque nada mudou, o ser humano não mudou. Hoje nós estamos tendo e sempre teremos a mesma luta, que nós vamos ver aqui. E veremos outros também terem, pois o nosso coração ainda está sendo transformado pela graça de Deus, e Tito fala muito bem disso. Ele fala que a graça de Deus, ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. O texto está querendo nos apresentar uma imagem de que, crescendo a igreja, começou o partidarismo. Começou a necessidade de ajustar a igreja naquilo que era necessário. E os apóstolos então começaram a tentar fazer tudo errado. Mas crescendo o número de discípulos, alguns irmãos começaram a reclamar entre si que algo estava em desalinhamento, em desacordo com o que era feito com outro grupo de irmãos. E aí começa a fofoca. E aí começa o desalinhamento, começa a estranheza. Nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. Porque quando o texto quer falar para nós que crescendo o número de discípulos, aos olhos de Jesus, entenda, uma igreja só cresce por novo nascimento. Ela não cresce aos olhos de Jesus ou para o reino por transferência. Por isso cabe a nós continuar a evangelizar. Porque ainda é tempo de crescer o número de discípulos, por meio de nós, por meio do evangelismo. Porque Jesus só salva homens e mulheres como salvou a nós, para tornar eles discípulos, discípulo de Jesus. Aceite isso, não existe crente e somente crente, crente não praticante, existe discípulo de Jesus, aquele que molda a sua vida, em tudo que ele faz, em tudo que ele pensa, mente e coração, para ser semelhante ao seu mestre, pela fé. Você foi salvo por Jesus? Você foi salvo por Jesus. Você tem que moldar sua vida, olhar para a Bíblia e falar, o que eu não vivo dela é o que eu preciso viver. É tempo de nossas conversas retomarem a ser conversas sobre a Bíblia, sobre o que eu aprendo de novo. Lembro quando eu era novo convertido, eu lembro que alguns aqui são novos na fé, e quando eu era novo, eu enviava pergunta para todo mundo, porque eu queria saber o que a Bíblia estava falando. Eu era o chato amável, porque ninguém ia parar o novo convertido, porque eles estavam felizes que eu era novo convertido, mas eu estava fazendo muita pergunta. Eu queria saber, e só quem sabia eram os maduros na fé, aos meus olhos, maduros na fé. Por que acabou esse ímpeto no coração? Essa necessidade de estar alegre, satisfeito, inspirado, encorajado por mais da Bíblia, mais da palavra, mais do Espírito Santo, mais de conhecer, entender, saber, ser moldado, ser impactado. Sabe aqueles momentos que você está lendo a Bíblia e de repente seus olhos se abrem, você chora, você se arrepende, você lembra,
Você manda mensagem para alguém que você precisa, porque o Espírito Santo te lembra. E você percebe ou esquece que é Deus fazendo aquilo ali naquele momento. Se você está frio na sua vida com Deus, eu queria orar por ti. Queria que você ficasse de pé. Se você se sente frio na sua vida com Jesus, eu queria que você ficasse de pé, para eu orar por ti. E confie no seu pastor, não estou constrangendo você, já vou arrumar isso. Se você se sente frio na vida com Deus, fique de pé. Ok. Quem está sentado e tem aliança com essa igreja, com essa casa, você está vendo quem está levantando. Você está vendo? Olha bem, tira foto se for preciso. É teu dever. É teu dever ajudar quem levantou. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Porque eles em constrangimento levantaram, para que você soubesse quem são eles. É um grito de socorro. Ajuda-me a retornar a ter paixão por Jesus. Faça alguma coisa, dá o seu jeito. Aos que levantaram, se não vier o socorro, desde já eu peço perdão. Mas nós estamos orando por você. Mas perdoe se talvez nós falharmos. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, teus filhos levantam em reconhecimento de que precisam de um renovo, Jesus. Precisam de uma restauração, precisam de um injetar teu sobre eles, de um relembrar. Não sabemos todos os motivos que os levaram a esse momento, mas nós sabemos que há nele um ímpeto de retornar ao que um dia já foi. E isso vem de você. Nós somos uma família, nós somos uma comunidade, nós somos a tua igreja. Ajuda-nos a nos desprendermos de nós mesmos, da nossa própria agenda, olharmos quem levantou e nos impulsionarmos a ter essas pessoas falando: eis minha vida. Jesus, que haja homens e mulheres com a frase de Isaías: envia-me. E o Senhor já está então dando a direção para onde enviar aos que levantaram. Eu te peço, Jesus, restaura o coração deles. Faz isso. Traz a alegria da salvação. Traz isso de novo. Nós possamos ouvir as histórias do que o Senhor está fazendo no coração deles. Que nós possamos ver o que o Senhor está moldando, direcionando, despertando, abrindo os olhos deles. Quem não levantou já passou por isso, lembra disso. Faz isso, Jesus. Se há pecados que os impedem, tem misericórdia deles, os impulsiona a arrumarem aquilo que é necessário. Dá coragem a eles. Nós amamos você. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Mesmo que a igreja crescendo em número, isso não significa em hipótese alguma a disfunção nos relacionamentos. Aceite isso. Infelizmente, mesmo a igreja crescendo, não é a resposta de que não terá situações estranhas ao povo de Deus. Não. Porque se Lucas, impelido pelo Espírito, coloca isso aqui, há algo que tem que ser aplicado na nossa vida. Porque se não há a hipótese de não ter situações estranhas no povo de Deus, a pergunta é como aqueles que compõem a igreja, pelo receber
do crescimento do número de discípulos que Deus está enviando, como aqueles que já estão, irão se comportar. Logo, os membros mais maduros, como é que eles vão reagir a situações adversas, logo ao crescimento dado por Deus? Como eles vão reagir, como vocês vão reagir quando Deus enviar mais filhos, mais pessoas para se tornarem salvos dele aqui? Como nós iremos reagir, diz muito sobre como o nosso coração está. Diz muito sobre como nós estamos obedecendo a Deus. Diz tudo sobre nós. Não é um, não é dois, não é 20 situações que a nossa pequena igreja já passou por essa disfunção de relacionamentos. Fique tranquilo, a Bíblia já descreve isso para nós. Como é que você, que é membro dessa igreja, está? Quando pessoas novas vierem, sua casa é a casa onde elas podem entrar? Porque aos olhos de Deus é. Sua vida é a vida onde essas pessoas podem entrar? Porque Porque se você não pensa assim, você é digno de compaixão, como diz o texto de Coríntios. Suas finanças estão prontas a auxiliar, porque as finanças dessa igreja estão. Não foi pouco, nossa tesoureira está ali. Se eu falar alguma coisa, a Boninha que levante berrando, fazendo escândalo. Não foi 200, 300 reais que nós já ajudamos pessoas, valores 10 vezes mais que isso. As nossas finanças estão direcionadas a honrar o povo de Deus. A sua está, porque ela tem que estar, ela deve estar. Aliás, já fica a dica, hoje é dia dos pais. Tem sobrando alguma coisa na conta? Chama algum pai que talvez não tenha, leva na feirinha do largo, está valendo já, um pastel de carne seca, perfeito. Nada melhor na vida do que sair do culto, pastel de carne seca, e agora tem pastel de chocolate branco lá também. Só os espirituais sabem o que é pastel de chocolate branco. É uma maturidade em Jesus que eu estou orando para que Ele derrame sobre a nossa igreja. Aos visitantes, eu não quero desonrar a palavra, é só um momento aqui. Nós somos igreja, gente. Meu trabalho é arrancar de você o mau homem, a má mulher aí. É matar essa pessoa, para que o homem santo, a mulher santa viva. Nós possamos, constranger quem entrar por aquela porta ali um dia. As histórias possam se somar incontáveis, de que existe um povo se juntando a outros, muitos, é claro, em Curitiba, que ama Jesus ao ponto de o constrangimento daquele que chega novo. Não rixas como ocorreu aqui. Os apóstolos, eles mostram algo para nós. Eles percebem o erro deles. Não adianta salvar, tá? Pedrinho e os meninos, não. Você vê, eles reconhecem o erro deles. E eles falam, verdade, não é certo nós desonrarmos a palavra e a oração para cuidarmos das mesas. E entenda, as mesas não são desprezadas aqui. Muito pelo contrário. Elas são honradas, e já falaremos sobre isso. Mas ele fala que não é certo. A frase dos apóstolos nos ensina sobre prioridade. Sobre, ao se descobrir a nossa vocação, se eu me desviar dela, dando foco a outra coisa, isso pode resultar em desonra ao Deus que me confiou isso. Se você sabe qual é seu chamado, sua vocação, você inventa moda, fazendo outra coisa para Jesus, quando tem gente que poderia fazer, você quer ser o centro das atenções, querendo fazer tudão. É tão fácil focar. A intenção dos apóstolos em servir as mesas antes de essa situação ocorrer não foi ruim, mas ela estava errada, pois entendemos que eles estavam dando prioridade aos que eles estavam vendo. Os apóstolos estavam dando prioridade ao que não era chamado deles naquele momento. Eles estavam se dedicando ao que eles poderiam ver, a como o povo poderia responder a eles. Era melhor fazer isso. E haja fé então para chegar diante de um povo
naquele momento. Hoje então esquece, né? Exigirá um outro dia para falar sobre isso. Haja coragem, haja atitude para chegar e falar: não, os apóstolos vão orar e vão só ler a Bíblia, estudar para poder ministrar a igreja. Isso vai ficar para um outro dia. Mas eles fizeram isso. Não há apóstolos hoje. Os que você vê na televisão, muda de canal. Tem um bom livro para você ler, Apóstolos, do nosso Papa cristão, Nicodemos. Pode comprar, pode ler, se interna. Naquele momento, a atitude dos apóstolos foi inverter a ordem. Eles estavam amando mais o povo do que a Deus. Calma o teu coração. Nós não podemos amar mais as pessoas antes do que a Deus. Essa é a regra. É como Jesus fala. Quando nós damos mais voz ao povo, mais tempo ao povo do que amar a Deus antes, nós estamos colocando o homem no centro. O homem a quem eu vejo, é a quem vai me dar uma resposta que pode agradar meu coração. Eu estou servindo mais a Ele antes do que ter minha vida íntima, plena e em dia com o Senhor. Isso é idolatria, isso é carnalidade, isso é centralizar o homem. Porque o texto de Marcos diz o contrário. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, todas as suas forças. É o marca-página que você tem. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes, mas há uma prioridade para com eles. Para alguns de nós, ouvir isso parece bruto, mas nós temos que colocar nossa mente e coração no lugar correto. Os apóstolos respondem falando que eles então iriam se dedicar a algo e deixando algo para outros poderem servir. Mas entenda, não basta identificarmos algo que está errado no nosso coração no dia de hoje. Tem que ter uma reação. Eles percebem por iluminação do Espírito Santo que algo estava errado e eles reagem a isso, indo agora em direção para onde Deus queria. O que me dá angústia é que muitos de nós podem receber tal iluminação, tal compreensão do Espírito Santo e ficar parado. Isso é um grande perigo. Porque não basta identificar nosso desalinhamento com Deus e se manter nele. Isso pode revelar que nós não cremos que foi Deus quem falou com nós. Quando Deus ministra nosso coração, nós temos que reagir em contrapartida. É na hora, é no dia, é no primeiro momento. Porque senão, no meu coração, pode-se vir à tona, ou pode ser revelado que eu não creio em Deus, não creio que foi Deus quem falou, não creio na palavra, porque se eu cresce, eu iria reagir, Foi a mesma coisa do dia em que, vou simular aqui uma situação, como aconteceu com muitos, no dia em que alguém pregou o evangelho a você, falou, se arrependa e crê em Jesus, ou em outras vias, fez um apelo, entregue sua vida a Jesus, vem até aqui, não mudou o ato da salvação, e você veio, porque no momento em que ele falou, o Espírito abriu seus olhos, você reagiu a isso. Foi assim com muitos, foi comigo assim. E foi o momento mais incrível da história das nossas vidas, foi ou não foi? Não se repete o mesmo ato da salvação, mas se repete o mesmo ato da fala de Deus para conosco. E deve se repetir o mesmo ato de nós para com Deus. E Lucas então descreve para nós que eles procuram homens com bom testemunho. Preste atenção nisso. Com bom testemunho para servir as mesas, as viúvas. E eis uma pergunta para nós. Nós temos um bom testemunho, mas um bom testemunho em semelhança à Bíblia. Não é só ser uma pessoa calma, porque isso pode ser só sua personalidade. Não é só ser uma pessoa que fala mansamente. Já vi muito pecador que fala muito mais manso que eu.
bom testemunho. É impressionante ver que não só os apóstolos tinham uma vida incrível, presta atenção nisso, no meio da igreja, mas homens que em nossos dias nós vamos denominar que servir as mesas é algo comum. Para a Bíblia não. Para a Bíblia você tem que ter bom testemunho para honrar a sua igreja. Arrume sua vida. Para a palavra de Deus, para o povo salvo, regenerado de Deus, você tem que ter bom testemunho para isso. Uma igreja saudável será composta por homens e mulheres comuns com um testemunho comum, né? Pois na vida eclesiástica deve ser comum a vida cheia do Espírito Santo, a vida cheia de sabedoria, a vida cheia de fé, que é o que aqueles homens tinham. Assim vivia a boa igreja de Jesus no seu primeiro momento. Nessa perspectiva, são esses os conselhos que temos que tirar do dia de hoje. Obedecermos a todo custo para não vermos nossa igreja ser prejudicada. Nem nosso chamado, nem nossa vocação, para honrar o que Deus fez. Eu quero dar a você 4 aplicações sobre o que nós estamos conversando. 4. A primeira é que houve naquele momento queixas, em outras versões, murmúrios e descontentamentos. Eu peguei 3 versões diferentes e essas são as palavras que descrevem a fala daqueles irmãos. Em algumas versões fala que eles tiveram queixas, porque as suas viúvas não foram, honradas. Em outra versão diz que rolou murmúrios. Em outra versão aconteceu então descontentamento. Às vezes essa palavra pode ser usada de outra forma, uma forma boa também. Mas assim, situações assim podem dividir todo um grupo, seja grande ou pequeno, mesmo sendo boa a intenção. Porque é a mesma moeda. Vou defender aquele que está sendo esquecido. Pode ser bom isso, pode ser puro isso, mas pode não ser também. Pode ser uma forma de você só querer ajudar aqueles que são os seus. Porque aqueles homens que defenderam suas viúvas não estavam pensando talvez que rolaria um desequilíbrio para com as outras viúvas também. Então tome cuidado às vezes quando você achar ou pensar que a sua situação está sendo, não pensada, não amada, não vista com carinho, mas tem um outro lado da igreja, está tudo muito certinho lá. Cuidado, porque essa moeda tem 2 lados. Pode ser só ganância do seu coração. Pode ser só uma forma de você querer ajudar só os que você quer. Ainda em queixas, murmúrios e descontentamentos, que é a raiz de um dos maiores males da igreja. Situações assim expõem nosso coração. Pois como nosso coração reage a situações adversas dentro da igreja, diz como ele realmente é ou está. O que eu penso de toda a igreja quando há uma situação? Quando nós pensamos de forma ruim, diz que eu já penso mal há muito tempo. É como uma gripe, você sabe que você está gripado quando você espirra, mas já está no seu organismo faz tempo já. Primeira reação foi o espirro. Presta atenção nisso, cuide do seu coração. Problemas como a situação ali, eles nos trazem a oportunidade de expressarmos amor paciente, sermos dedicados a ter uma situação e o que eu levei não vai ser visto agora, ok, mas alguém está sendo ajudado nesse momento. É paciência, é um fruto do Espírito isso. Porque quando a gente resolve problemas na igreja, nós não podemos ficar pensando somente em nós, é no todo. A pergunta que fica é: primeiro, nós vamos dar ouvidos às queixas e descontentamentos que ocorrem na igreja para quê? Para desunir ou para unir?
aqui. Segundo ponto. Dedicação naquilo que Deus direcionou você. Dedicação. Saber seu chamado faz você ver Deus usar você e faz ver o outro ser servido pelo que Deus te chamou a fazer. Então, os apóstolos analisaram a situação e eles mesmos eram os culpados, porque eles estavam dividindo o seu tempo e serviço. Um problema havia sido visto. Eles estavam dividindo aquilo que eles deveriam ser, distintos, dedicados. Depois eles ajustam isso. Se você não tem o que servir hoje na nossa igreja, e aliás, em pouco tempo você terá. Nós achamos um local para a nossa igreja, perto daqui. Não tão pertinho, mas é perto. E estamos então, é nessas horas que nós deveríamos ser uma igreja batista americana, para a galera começar a pular e falar, uhul! Mas amém, colocamos na conta de Curitiba isso. É pecado, mas a gente coloca na conta. Achamos um local, estamos conversando ainda, mas temos aí, vamos lá, 80%, posso falar assim? 80% confirmado. Arregace suas mangas, homens, principalmente os que levantaram. Os que levantaram. Ai, não posso, tenho futebol. Ô, brother. É dia da família hoje. Leva a família. Deixa lá, teu filho lá, precisar de um prego, uma coisa, não dá nada. Nossos filhos nem têm arranhões hoje. Será problema no futuro. Mas nós temos um local. Se você não tem algo ao que servir nesse momento, se dedique a amar os outros, a procurar quem amar, a orar pela sua igreja, a jejuar pela sua igreja, a cuidar de sua família primeiro. É o mínimo você fazer um devocional em casa. Eu tenho vergonha. Procura alguém. Dá seu jeito, filhão. Faz alguma coisa. Meu marido não me chama. Faz tu. Mas não é Deus culpado disso. Não é Deus que perde ter intimidade contigo. Porque não ocorrem as coisas. Nós perdemos. Porque daí você não vem espiritualmente para conversar conosco. Você vem carnalmente. Você vem frio. Você vem, cheio de crítica, cheio de babuzeira na cabeça. Nós falamos, tem um errado. Que bicho está estranho. Por causa da falta de vida com Jesus. Por causa da falta de amar Jesus. Ame Jesus. Se dedique a isso. E relembre, quando os apóstolos falam sobre não ser certo negligenciar um para servir o outro, isso não quer dizer desmerecimento para com um tipo de serviço, logo as mesas, mas quer dizer dedicação e prioridade. Terceiro ponto, e já quase a caminho de concluir. Intimidade gera vida. A falta de intimidade gera confusão. Em 3 situações. Primeira, a intimidade dos apóstolos, da liderança da igreja, os fez reconhecer em Deus o que deveriam fazer. Esses homens eram íntimos. Segunda, a intimidade daqueles homens os fez serem vistos como homens que pudessem ser reconhecidos pela igreja. A intimidade deles os fez poderem ser aprovados pela igreja. E 3, a intimidade da igreja reconheceu santidade naqueles homens. A santidade da liderança, a santidade dos homens que estavam sendo direcionados e a santidade de toda a igreja. Tudo tem que convergir para que possamos estar espiritualmente servindo a Jesus. E assim eu finalizo. A saudabilidade da igreja está em cada um fazer e ser a parte designada por Deus
com alegria. Irmãos, uma igreja saudável tem homens e mulheres cheios de fé, de sabedoria e de poder do Espírito Santo. Olha para a tua vida. Você tem essas três coisas? Você é cheio de fé, cheio de sabedoria bíblica, claro, e cheio do poder do Espírito Santo? Porque se é não, Jesus está falando com você hoje de manhã. O Espírito Santo, por meio da sua palavra, a Escritura Sagrada para nós está falando que é assim que os homens devem ser, homens e mulheres. Você se identificou com algo nessa manhã, alguma negligência na sua vida? Se sim, quais passos você tem que fazer? O que você tem que mudar? A sua vida revela um bom testemunho? Biblicamente, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé. E finalizo com a última fala. Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Porque o Espírito Santo quer te levar a amar. Ele quer te transformar isso. Eu quero orar com você e já te abençoar para o restante do seu dia. Feche seus olhos. Espírito Santo, abre os nossos olhos, nos dá a direção de como te honrar e te obedecer em tudo. Faz com que sejamos cheios da tua presença, do teu poder, da tua sabedoria e de fé. Faz isso. Aquilo que você trouxe à memória para alguns em relação ao que devem ajustar em sua vida, nós te pedimos, encoraja-os a irem até o fim nessa restauração, nesse ajuste necessário. Faz isso. Aos que se perceberam negligenciando algo na tua igreja, conduz eles a tomarem posição que lhes é devida e necessária. Nós pedimos a tua bênção sobre todos no restante desse dia e nessa semana, que a tua face possa ser resplandecida sobre eles, que a tua presença possa inundar o local onde habitam e que eles possam ansiar mais da tua presença, que eles possam receber de ti sonhos, visões, palavras de sabedoria durante seu tempo de devocional essa semana, que as famílias possam desfrutar da vida contigo. É assim que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque cremos na Trindade. Em nome de Jesus nós oramos e somos gratos a ti por esse dia. Amém.